Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de polígonos, olha só, falamos de polígonos regulares, polígonos não regulares, soma de ângulos internos e tudo mais. Hoje a gente separou uma aula particular para falar de um elemento de um polígono, que é a quantidade de diagonais que esse polígono possui. Vocês estão lembrados que na aula passada eu montei uma relação, nós criamos uma tabela e chegamos numa fórmula. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que hoje exige um pouco mais de atenção. O que acontece? Eu vou partir de um polígono aqui, ó, que é o seguinte, eu vou partir do triângulo também, tudo bem? Parte do triângulozinho. E aí eu vou pedir para você, no intuito assim da brincadeira mesmo, acha a quantidade de diagonais. Lembrando, o que é uma diagonal para um polígono? Uma diagonal é a união, é a junção de dois vértices não consecutivos. Olha o problema. Olha isso aqui. Eu tenho aqui ó, um vértice A, eu tenho aqui um vértice B, eu tenho aqui um vértice C. Tudo bem? Um vértice A, um vértice B, um vértice C. O que acontece quando você vai pegar ali? Por exemplo, quem é consecutivo ali? Ó, o A e o B são consecutivos. O B e C são consecutivos, o C e o A são consecutivos. Ou seja, a união de dois vértices não consecutivos não existe ali. Tá? Então a gente já pode começar definindo o seguinte, um triângulo, ó, ele não possui diagonal. Tudo bem? O triângulozinho é um polígono que não possui diagonal. No final da aula a gente faz uma demonstração algébrica do porquê que isso acontece, tá? Ó, o triângulo não possui diagonal. Então já que não possui diagonal o triângulo, eu vou para um quadrilátero. E aí que está a grande sacada. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices, certo? Vou colocar aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, tá certo? O que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Do vértice A, olha só, quem é consecutivo ao A? O B e o D. Quem não é consecutivo é o C. Então, se eu ligo dois vértices não consecutivos, eu tenho uma diagonal. Tudo bem? Daí o que acontece? Ó, eu vou fazer a mesma coisa com o B. Quem é consecutivo ao B? O C e o A. Não posso ligar. Mas não consecutivo é o D. Tudo bem? Eu tenho a segunda diagonal. E aí a gente vai fazer uma contagem duplicada. Para eu poder chegar onde eu quero, eu preciso contar em dobro aquilo ali. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma tabela aqui do lado, a mesma tabelinha que nós fizemos ali, ó. Primeiro, o polígono, tudo bem? E a quantidade de diagonais, tudo bem? Mas é bem provável que eu precise mexer nessa tabela. Talvez eu precise readequar essa tabela, porque essa tabela aqui, conforme o que eu for falando, ela vai precisando de algumas modificações. Mas a gente chega lá. Olha só. Então, primeiro, para um polígono de 3 lados, olha isso, para um polígono de 3 ladinhos, ele não possui, então o número de diagonais é 0. Triângulo não possui diagonal, mas tem um detalhe. O quadrilátero, cuidado com o termo, não é um quadrado, é um quadrilátero. 4 lados, olha só, para 4 lados, o que acontece para um polígono de 4 lados? Ele tem exatamente 2 diagonais. E aí eu faço uma menção que é o seguinte, ó, para você entender o porquê que aquela tabela vai ter que ser modificada. Quer ver uma coisa? Esse vértice aqui sai uma diagonal, que é essa. Desse vértice parte uma diagonal. Perceba uma coisa, desse vértice C também parte uma diagonal, mas eu já contei, tudo bem? Desse vértice D parte uma diagonal, mas eu já contei. Por isso que eu tenho 2 diagonais para um polígono de 4 lados. Aqui a gente faz assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, um pentágono. O que acontece ali, ó? De novo, vértice A, ó, vamos contar. Vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Tá certo? Vamos escolher alguém ali, ó. Vamos pegar o A. Contar a quantidade de diagonais. Perceba, 1, 2. Do vértice A partem 2 diagonais. Daqui eu vou fazer, vou para o vértice B. Vou tentar mudar a cor para não confundir, para a gente poder enxergar. Do vértice B, olha só, uma diagonal,
segunda diagonal. Tá certo? Agora observe o seguinte, ó. Do vértice C, deixa eu usar uma caneta preta aqui. Do vértice C, eu já contei essa. Eu só preciso traçar mais essa aqui, ó. Tá? Daí a gente entra numa contagem duplicada agora. Do vértice D já contei, do vértice E já contei. Mas peraí, vamos pensar? Vamos contar aqui, ó. Quantas diagonais tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó. Um polígono com 5 lados. Polígono com 5 lados. Ele possui 5 diagonais. E aí a gente começa a olhar e não enxergar a relação, porque que relação tem do 0, do 2, do 5? Você está lembrado que no vídeo anterior, na nossa última aula, eu coloquei lá 180 vezes 1, 180 vezes 2, 180 vezes 3, conseguimos achar uma relação. Aqui parece que ela não existe, né? Você vai olhar e falar, pô, mas não tem relação nenhuma. Quer ver? Ó, vamos tentar fazer o seguinte, vou jogar mais uma figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Vamos seguir a mesma ideia. Aqui eu tenho vértice A, aqui eu tenho vértice B, aqui eu tenho vértice C, aqui vértice D, vértice E e o F. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Olha do vértice A. Você tem 1, 2, 3. E aqui a gente já começa a brincar com a ideia da seguinte maneira. Eu quero que você enxergue o seguinte, ó. Olha as figuras, com exceção do triângulo que ele não tem diagonal. A gente tem que enxergar a seguinte ideia. Por exemplo aqui, ó. Do quadrilátero. Eu vou usar uma frase com vocês e a gente tem que processar ela e traduzir ela. Quantas diagonais partem de cada vértice aqui, ó? Ó, eu tenho 4 vértices. De cada vértice parte uma diagonal. Então, peraí. Eu tenho 4 vértices. De cada vértice parte uma diagonal. Só que é errado eu falar que o número de diagonais dessa figura é 4. Por quê? Se eu falar que é 4, o que eu estou contando? 1, 2, 3, 4. Eu contei duplicado. Pô, mas se eu contei duplicado, se eu dividir por 2, eu resolvo o meu problema. Ó, 4 vezes 1, 4 dividido por 2 dá 2. 2 diagonais. Tudo bem? Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Ó a frase. Quantas diagonais partem de cada vértice daqui? Desse vértice partem 2, desse 2, desse 2, desse 2, desse 2. Opa, pera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. De cada vértice partem 2 diagonais. Mas é errado eu falar que são 10 diagonais, porque eu vou estar contando duplicado. De novo, se eu contei duplicado, eu divido por 2 para consertar o que eu fiz de errado. Ó, 5 vezes 2, 10, dividido por 2, dá 5. Tá aqui, ó, o teu 5. Daí o que acontece? Você pega uma figura com 6 lados. Vamos raciocinar. Desse vértice partem 3. Quer ver uma coisa? Desse vértice aqui parte uma, parte a segunda, parte a terceira. Partem 3. Ó, desse vértice aqui parte uma, segunda, terceira. Desse vértice aqui, parte uma, parte a segunda, parte a terceira. Desse, 3, desse, 3. Seguindo o mesmo modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. De cada vértice, partem 3. Fazendo essa conta, você está contando o dobro. Então, eu divido por 2. 6 vezes 3, 18. Por 2, se a figura tem 6 lados, ó, ela vai ter 9 diagonais. E aí fica uma situação, como eu falei para você, eu vou precisar escrever isso de uma outra maneira, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou tirar aquele meu símbolozinho de correto ali e vou fazer o seguinte. Aqui a gente vai escrever ela da seguinte maneira. Ó, para isso aqui, ó. Como que eu cheguei naquele 2? Eu fiz uma conta. 4 vezes 1 dividido por 2. Eu vou escrever ele assim. 4 vezes 1 dividido por 2. Para chegar nesse 5 aqui, ó. Como é que eu cheguei naquele 5 ali? 5 vezes 2 divide por 2. 5 vezes 2 divide por 2. Para chegar no 9,
que foi que eu fiz? 6 vezes 3 divide por 2. 6 vezes 3 divide 2. E aqui nós vamos ter que tentar enxergar. Quer ver? Ó? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, número de lados, número de lados, número de lados, número de lados. Perceba. Número de lados, número de lados, número de lados. Detalhe. Diagonais vai ser igual. Ó, enxerga. 4 lados, 4. 5 lados, 5. 6 lados, 6. Então, n lados, n, que multiplica. Se percebe que o sobre 2 aparece em todo mundo? O sobre 2 vai aparecer em todo mundo. Por quê? Lembra que eu falei? Fazendo essa contagem aqui, você está contando o dobro do número de diagonais. Para consertar, se eu contei o dobro, quero metade, divido. Tudo bem? Então aqui, ó, quem é esse n que está aqui? Número de lados. O 2 aparece por quê? Porque eu estou sempre dobrando. Então eu conserto fazendo isso. O detalhe é isso aqui, ó. Quem é esse 1, esse 2, esse 3? Aí que está a grande sacada. Ó, para aquele valor lá, o 1, uma diagonal de cada vértice, 2 diagonais de cada vértice, 3 diagonais de cada vértice. Ou seja, esse número aqui e esse númerozinho que eu tenho aqui, ó, é o número de diagonais que partem de cada vértice. E aí você vai fazer o seguinte, qual é a relação que esse 1 tem com esse 4? Que o 2 tem com 5, 6 tem com 3? Ó, 4 menos 3 dá 1. 5 menos 3 dá 2. 6 menos 3 dá 3. Então, o valor que vai ser aqui vai ser o n menos 3. O que aparece aqui, ó? Uma formulazinha para você calcular o número de diagonais de um polígono. Mas eu gostaria muito de traduzir ela com você assim, quer ver? Ou melhor, deixa eu dar aquele tempinho para você dar aquela congeladinha clássica na tela, para você copiar o que você achar que deve. Daí a gente vai fazer assim, ó. A gente só precisa entender o seguinte, a gente só precisa entender um conceito aqui e trabalhar com ele da seguinte maneira, quer ver? E daí eu já consigo te explicar o que eu quero. Eu quero saber assim, ó, quantas, olha isso, quantas diagonais tem um polígono com 63 lados? Repara que eu nem falei em regular, mas se falei ou não, nesse caso tanto faz. Ó, número de diagonais vai ser igual a n vezes n menos 3 sobre 2. A formulazinha não é apenas substituir e chegar no valor, a gente tem que interpretar ela. Dê o número de diagonais, vai ser igual n número de lados, 63 lados, vezes, enxerga isso aqui por favor, n menos 3, 63 menos 3. 63 menos 3 dá 60. Tudo isso dividido por 2. Eu sei que a gente vai fazer a conta bonitinho, lindo, maravilhoso, mas não é isso que me interessa ainda. Eu preciso que você enxergue isso aqui, ó. Quem é esse valor aqui? Isso aqui significa o número de diagonais, que partem de cada vértice. Ó, isso é de extrema importância, pessoal, de extrema importância. Eu tenho 60 diagonais partindo de cada vértice. O que significa isso? Na hora de você desenhar o teu polígonozinho, aqui você tem um vérticezinho lá, vérticezinho A. Desse vértice A saem 60 diagonais. Do B, 60 diagonais. E assim por diante. Então é legal que você entenda o significado do n-3. Quem é o n-3? É o número de diagonais que partem de cada vértice. Então, o que acontece ali? Ó? Se você simplificar o 60 com o 2, você vai ficar com 63 vezes 30. Ó, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9 e 0. Você tem um total de 1.890 diagonais que tem a figura, certo?
Basicamente é isso. Eu só preciso gastar um tempinho e fazer assim com você. Ó. No começo do vídeo eu falei para você que eu ia mostrar para você algebricamente por que o triângulo não tem diagonal. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho essa relação, daí eu quero que você verifique assim, ó, qual é o polígono que não possui diagonais? O polígono que não possui diagonais é um polígono com número de diagonal igual a 0. O D é dado por n vezes n menos 3 sobre 2 igual a 0. Algebricamente falando, ó, o 2 passa multiplicando, sobra para mim o seguinte, n que multiplica n menos 3, n vezes n menos 3 é igual, 2 vezes 0 dá 0. Repara, eu tenho isso igual a 0, isso igual a 0. O polígono que não possui diagonais é um polígono que não tem lado, justo, né? Daí, o outro, o n menos 3 igual a 0. Para n menos 3 ser igual a 0, o n vai ser igual. E o outro polígono que não possui diagonais, só por favor, o de cima não é polígono, tá? É uma figura que não existe. E o de baixo é um polígono com 3 lados, que é o triângulozinho. Tudo bem? Gente, então, ó, de novo, fico de ladinho aqui para vocês copiarem o que for necessário, tá? Dar aquela congeladinha na tela, copiar o que for necessário. Encerramos a parte de polígono hoje, mas antes você vai fazer as atividades das páginas 145 e 146, atividades do 1 ao 6 e mais o Vamos Praticar Mais. Pega esse assunto bem, que é um assunto importante, isso a gente vai precisar muito mais para frente, tá? Nos próximos bimestres aí, para dar sequência nesse assunto, tá joia? Moçada, agradeço a paciência e a atenção de todos, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.